Fala galera do Bonsai Sul de Minas, Diogo Snagger falando para mais um vídeo. Nesse vídeo, pessoal, vamos falar sobre caqueira e pedrisco, um dos dois materiais mais utilizados na parte inorgânica do substrato. Não sei se podemos dizer assim, mas o que é pró e o que é contra de cada um desses materiais e como eles atuam no substrato. Qual deles utilizar? Né? Substrato é sempre uma coisa que causa muita polêmica, né? Muita discussão. O povo discute tanto por causa de substrato, eu não sei porquê. Mas nós vamos focar nesses dois materiais aqui, que eu acho que é um vídeo muito relevante para a gente ter aqui registrado no canal sobre essa questão desses dois materiais. Esses materiais, ou caqueira ou pedrisco, né, nós vamos focar, eu vou falar um pouquinho sobre outros materiais inorgânicos que as pessoas usam também, como brita, argila expandida, né? Teve uma pessoa que falou perlita também esses dias para mim. O substrato, pessoal, por que ele precisa dessa parte inorgânica? A parte inorgânica do substrato, ela vai atuar principalmente, né, eu acredito que seja uma das coisas mais importantes, ela não vai deixar esse solo, né, o solo é aquilo que temos dentro do vaso do nosso bonsai. Ela vai atuar nesse solo, não deixando este solo se compactar, vai evitar a compactação deste substrato e vai ajudar também na oxigenação do substrato. Ou seja, o que é essa oxigenação? O substrato também ele tem uma coisa importante que acontece com ele, que é o seguinte: o substrato segura a umidade e faz com que a planta ali se alimente, né, com a água e com os nutrientes dela. Um substrato que fica muito molhado, há pouco tempo atrás aí tivemos o vídeo sobre o Carolina Soil, que tem muita vermiculita, que eu tive experiências negativas com ele. Essa questão da rega, pessoal, essa rega diária e um substrato que vai nos proporcionar uma umidade diária benéfica para a planta, o que essa rega diária vai fazer? Isso é muito importante que eu vou falar. Essa rega diária vai fazer a troca de gases, troca de temperatura no substrato. Então, se um substrato fica com uma umidade durante muito tempo que você não precise regar a sua planta, não vai haver essa troca de gases. Porque o que acontece? A água, quando regamos a nossa planta, ela penetra por cima do substrato e sai pelos furos de drenagem. Por isso que a gente sempre fala que nós devemos regar a nossa planta até a água sair pelo furo de drenagem. Porque a água vai funcionar mais ou menos como um embolo, né? Você sabe o que é um embolo? É tipo uma bomba, né? Você pega e empurra. Então a água vai empurrar tudo aquilo que tem no substrato e vai sair pelos furos de drenagem. E com isso ela vai trocar gases, ela vai trocar vários tipos de coisas que existem no substrato, falando de maneira grosseira, né? Não encontrei palavras bonitas para falar aqui agora. Mas a água vai fazer uma troca, cátions, íons, vai fazer muita coisa que vai fazer diferença dentro desse substrato. Se for para a gente analisar, né, eu falando assim nesse vídeo, parece que a gente está fazendo com que o substrato seja uma coisa complicada. Mas não é nada de complicado. É só porque se for para a gente ver de perto tudo o que acontece com um bom substrato ou um mau substrato, é muita coisa. Então, para a gente entender um pouquinho de como que funciona esse substrato, ok? Vamos voltar agora, antes da gente falar mais sobre isso, vamos voltar sobre caqueira e pedrisco. Como que a caqueira age no substrato? Vamos dizer assim, como que a caqueira age com a água, ok? Existe uma diferença aqui, ó. Diferença de dureza e diferença de porosidade.
A caqueira é um tipo de material inorgânico que absorve a umidade para dentro de si. Podemos ver aí nessa experiência onde a gota de água cai e a caqueira absorve toda essa umidade que se encosta nela para dentro do seu interior. E quando essa água atinge o seu limite, né? Quando ela fica totalmente encharcada, digamos assim, essa água não vai entrar mais em seu interior, mas vai vazar, né? Vai passar pelo substrato e vai sair pelos furos de drenagem. É rápida essa absorção da água que encosta na caqueira, que ela absorve para dentro de si. É nítido, né? A gente até telhas mesmo, né? Para vocês terem uma ideia, a telha que utilizamos nos telhados da casa são materiais cerâmicos, que a água não vaza para dentro das nossas casas. Enquanto o pedrisco, né, seja ele um seixo de rio, seja ele um basalto, uma brita, essa absorção é mínima. Aqui nós temos um seixo de rio, né, que eu comprei em uma casa de produtos para jardim. E aqui nós temos aqui, ó, essas partes brancas, essas partes aqui mais rajadas. Isso aqui são seixos de rio e encontramos isso aqui na mais variadas cores e variados formatos. Mas esse tipo de pedra, esse tipo de material inorgânico, ele é um tipo de material vitrificado. Ele não vai armazenar a umidade dentro dele. A umidade vai ser armazenada em suas paredes, em suas várias imperfeições. Então, como são materiais imperfeitos, nós podemos ver, se vermos, né, no microscópio, isso aqui tem várias paredes e vários buraquinhos também. Essa água vai ficar armazenada em suas paredes e não em seu interior. Só para matar aí uma curiosidade, você por acaso já viu a areia no microscópio? Eu vou estar mostrando para vocês aqui areia no microscópio. Várias imagens, se você digitar no Google lá, você já vai ver, né? Coloca lá, areia no microscópio. Existem muitos formatos diferentes e bonitos e lindos demais essa questão da areia no microscópio. Então, vantagens e desvantagens de cada um. O que acontece aqui, galera? Eu acho a caqueira um achado e um material muito interessante para o substrato, porque ela deixa ir, né, o excesso de água, digamos assim, e ela armazena uma certa umidade em seu interior. E essa umidade que ela armazena vai fazer uma troca com as raízes em forma de osmose. As raízes conseguem retirar essa umidade de dentro da caqueira. Claro, é muito importante, precisa ter o quê? Um balanço da matéria orgânica com a matéria inorgânica, porque a matéria orgânica também retém umidade, ok? Nós estamos falando aqui especificadamente sobre a parte inorgânica, correto? Porque se eu utilizo caqueira e utilizo uma matéria orgânica que vai me reter muita umidade, então eu vou estar estragando o meu substrato, ok? Então essa é uma característica que eu acho fenomenal na caqueira. Ela armazena a umidade no seu interior e libera essa umidade para a planta em forma de osmose. E por que não também a caqueira não armazenar micro-organismos, micronutrientes, porque assim como o carvão, né? Você sabe como que funciona o carvão ativado, ou algumas pessoas que gostam de utilizar carvão no substrato? O carvão também é uma matéria que existem muitos orifícios microscópicos, microfuros, onde ele consegue armazenar micro-organismos, etc. Ok? Mas não vamos entrar nesse detalhe.
Então a caqueira funciona mais ou menos como isso aí. Então para mim é um grande achado e um grande material inorgânico para ser utilizado no bonsai. Mas e o pedrisco, Diogo? O pedrisco não presta? Presta, mas tem essa questão, que ele armazena a sua umidade de fora da sua carcaça, digamos assim. E eu já constatei, por experiência própria também, que um substrato que eu utilizo pedrisco, ele permanece úmido mais tempo do que um substrato que eu utilizo o caco de telha. Mas as minhas plantas que eu utilizo pedrisco, né, vamos supor, eu utilizo um substrato geralmente 50% caqueira, 50% terra para vasos e floreiras, ok? As minhas plantas que estão com pedrisco também vão bem, mas a caqueira nos proporciona um melhor equilíbrio deste substrato, ok? Eu sei que substrato gera sempre polêmica, galera. Eu não estou falando aqui para todo mundo sair utilizando caqueira, não. Eu até ri bastante, né? Que eu pensei comigo. Se a pessoa quiser utilizar até esfera de aço, né? Se você quiser, já viu aquelas esferas de aço da Rolemã? Se você quiser pegar e colocar esfera de aço no seu substrato como parte inorgânica, cada um fica à vontade para isso. Eu só estou aqui trazendo e explicando essas coisas, essa coisa referente às partes inorgânicas do substrato que precisamos buscar este equilíbrio. E muitas pessoas encontram equilíbrio com vários materiais diferentes, como por exemplo, tem gente que usa cupinzeiro como parte inorgânica do seu substrato. Eu tenho um amigo, né, bonsaísta, Rogério lá de Varginha, um abraço aí para você, Rogério, que utiliza argila expandida. Ele consegue uma argila expandida lá em uma granulometria muito pequena, bem semelhante a essa caqueira aqui, ó. E ele se dá super bem com as plantas dele utilizando essa argila expandida. Eu nunca me dei bem utilizando brita, né? A caqueira e o pedrisco são coisas que pra gente comprar não é barato, né? Principalmente para quem usa muito, para quem usa pouco, é até melhor comprar do que fazer, porque dá trabalho fazer caqueira e ir em busca de pedrisco, mas é preciso buscar esse equilíbrio. Essa planta aqui, por exemplo, essa Erica japônica, ela está em um substrato aqui, ó. Este substrato é um tipo de pedrisco, né, de laterita ferruginosa. Tem um vídeo no canal onde eu falo quando eu fui em busca desse pedrisco aqui de laterita ferruginosa. Ele está com 50% matéria orgânica e 50% laterita, ok? E muitas pessoas também misturam o pedrisco com a caqueira, né? Ao meu ver, esse tipo de mistura é para economizar um pouco de caqueira. Não sei, né? É uma mistura para economizar um pouco de caqueira. Porque vai haver também um pouco dessa osmose, né? A caqueira vai absorver talvez um excesso de umidade do pedrisco. Pode ser uma coisa que aconteça, beleza? Eu nunca me dei bem utilizando brita. Todas as plantas que eu tentei utilizar brita, elas não foram bem. Não sei se é alguma substância química da brita ou se é uma umidade em excesso. A brita também parece que deixa o substrato úmido durante muito mais tempo. Nunca me dei bem utilizando brita. Vamos fazer uma pequena experiência aqui agora com essas duas vasilhas. Vamos colocar água nelas e vamos ver como que isso aqui vai reagir sendo molhado a olho nu assim. Eu vou estar colocando água aqui, pessoal, até chegar no nível aqui, ó, cheguei no nível, certo? A água está aqui e chegou no nível aqui, ó, do meu pedrisco, ok? Vamos fazer a mesma coisa ali com a caqueira. A caqueira até passou um pouquinho aqui, ó. E eu vou deixar isso aqui agora no sol por cerca de alguns minutos.
e vamos ver o que aconteceu aqui. Se a gente parar e ficar olhando a caqueira nessa água aqui, ó, a gente vai ver bolinhas de ar saindo, que é a troca, né, da caqueira. O ar sai de dentro da cerâmica e a água penetra dentro da cerâmica. Enquanto o pedrisco permanece inerte, né? Não existe essa troca, de entrada. Se existe, é muito pouco, talvez algumas microfissuras que existam nas pedras, ok? Que pode acontecer isso. Se a gente sacudir aqui, ó, a gente não vai ver nenhum tipo de movimentação. Se vir, vai ser muito pouco, enquanto a caqueira, se a gente sacode um pouquinho, ó, a gente vê várias bolinhas de ar se formando, que é essa troca, às vezes até lenta, mas da caqueira absorvendo essa umidade para dentro de si. E olha aqui que bonito, pessoal. Não sei se vocês repararam no começo do vídeo, mas estava fechada quando eu comecei a gravar. Olha aqui que bonito da flor desse cacto que começou a se abrir. Reparem no comecinho do vídeo como ela estava fechadinha e ela já começou aqui a se abrir, nos presenteando com a sua beleza. Ainda tem 4 botões aqui para se abrir, ó. Lindo demais. E se a gente deixar, pessoal, isso aqui durante aqui o dia todo, nós vamos constatar que essa água que está aqui em excesso, ó, com a caqueira, ela vai sumir, ela vai se evaporar e a caqueira vai permanecer úmida, né, com água dentro de si durante mais tempo. Enquanto o pedrisco vai continuar dessa maneira que estamos vendo aqui, ó, com essa água aqui dentro da vasilha. Você pode fazer essa experiência, né? Você pode tirar prova aí na sua casa. Cobre até no nível do pedrisco, arruma uma vasilha, cobre de água até no nível com caqueira, né? Uma vasilha baixa, e a outra você coloca pedrisco e cobre com água até no nível do pedrisco e deixa durante um dia no sol e volta lá para você ver depois e mexe. Você vai ver a diferença também entre aonde está a caqueira e aonde está o pedrisco. Você vai constatar que aonde está o pedrisco você vai conseguir tocar água e aonde está a caqueira você não vai conseguir tocar água depois de toda a evaporação da água, ok? Esse foi o nosso primeiro vídeo sobre substrato. Vão ter outros, nós vamos falar também sobre a parte inorgânica, vamos falar sobre outros tipos de materiais também. Eu tenho vontade de testar a casa de cupim. Eu não havia ainda tido contato pessoal com a Kadama. Esses dias eu tive um contato direto com a Kadama e eu achei interessante a maneira de ser da Kadama, ok? Gostaria de convidar também você que quer fazer parte da nossa turma de outubro para os nossos cursos online. Temos o nosso curso módulo 1, o nosso curso módulo 2 e o nosso curso sobre madeira morta. Se você tem interesse em algum desses cursos e quer mais informações, é só entrar em contato neste telefone que está aparecendo aí, ou na descrição do vídeo também vai ter o link para você poder falar comigo diretamente no WhatsApp. Beleza pura? Ficamos aqui nesse vídeo, caqueira versus pedrisco. Beleza? E não percam os outros vídeos sobre substrato. Vamos desvendar e desmistificar bastante essa questão sobre substrato. Nos próximos vídeos nós vamos ver a importância de um bom substrato como um todo. Porque o substrato ele não é somente para manter a planta viva, mas o substrato bom ele vai fazer você construir um bonsai e vai fazer você manter também o seu bonsai vivo. Beleza pura? Deixa aí o seu joinha no vídeo, se inscreva em nosso canal se você não é inscrito. Abraço fraterno, até o próximo vídeo.